A Mãe Cristã e os Frutos da Piedade. Parte 08, dia 9 de julho de 2026. 6. Cuidado com o espírito censor. O espírito censor é um pecado muito comum e é um pecado ao qual as mulheres, devido ao seu modo de vida relativamente reservado, estão particularmente expostas. Dificilmente há pecado contra o qual a Bíblia nos adverte em termos mais sérios e impactantes. Os males e as consequências de uma língua descontrolada, a ruína que ela causa ao afastar amigos, fomentar animosidades e perturbar de todas as formas a paz e a harmonia da sociedade. São temas que inspiraram algumas das expressões mais enérgicas dos escritores mais espirituosos. A língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Assim está a língua entre os nossos membros, de maneira que contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Se alguém dentre vós se considera religioso, mas não refreia sua língua, a religião desse homem ou dessa mulher, ela é vã. Assim são os termos em que os escritores sagrados falam da importância de controlar a própria língua. Uma única pessoa, com índole crítica, muitas vezes mantém toda uma igreja ou vizinhança em tumulto. E todo o leitor ou ouvinte deste estudo provavelmente já presenciou grande infelicidade causada por comentários maldosos ou boatos caluniosos que outros espalharam. De fato, são poucas as pessoas que não sofreram horas a fios em consequência de comentários impensados que fizeram e que talvez tenham sido ligeiramente exagerados e levados a outros ouvidos por aqueles que estão sempre prontos a causar mal. Salomão nos diz: não amaldiçoe o rei, nem mesmo em seus pensamentos, nem amaldiçoe o rico em seu quarto, porque uma ave do céu pode levar suas palavras, e uma ave em pleno voo pode relatar o que você diz. Com essas expressões poéticas, eles nos ensinam que sempre há alguém pronto para espalhar más notícias. Se você dizer algo contra outra pessoa, é muito provável que isso seja repetido com exageros direcionados a essa pessoa. Uma pessoa repetirá a história para outra, até que, crescendo à medida que avança como as bolas de neve que os meninos rolam juntas no início da primavera, ela chega aos ouvidos da pessoa contra quem o comentário foi feito. Então, segue-se recriminações, tratamento rude, uma discussão. Outros são ouvidos e envolvidos, e pode-se dizer, com toda razão, na linguagem da Bíblia: vejam quão grande é o que uma pequena chama pode incendiar. A quantidade de sofrimento causado neste mundo simplesmente pela maldade nas palavras é inconcebível. Todas as escolas, todas as igrejas, todos os bairros são assolados por ela. Uma breve observação revelará a grandeza desse mal. Que uma mãe explique este assunto aos seus filhos e os alerte sobre este perigo. Leve-os a tomar decisão de nunca falarem mal de ninguém, a menos que seja claramente seu dever fazê-lo. Deem-lhes também um bom exemplo a este respeito. Decidam que irão cortar o espírito crítico pela raiz. Se o fizerem, pouparão horas de sofrimento. Se, por outro lado, se permitirem falar livremente das falhas dos outros, se relatarem as várias histórias que ouvem, estarão constantemente em apuros e sempre se envolverão outras pessoas em dificuldades. Decidam que não dirão nada contra qualquer pessoa ausente, exceto nos casos em que seja absolutamente
seu dever fazê-lo. E gostariam que fosse repetido a essas pessoas. Há casos em que é nosso dever falar sobre o caráter de outras pessoas. E, se esse caráter for ruim, dizer isso. Pode ser nosso dever alertar nossos filhos sobre um conhecido vicioso e perigoso. E quando tal ocasião se apresenta claramente, devemos cumprir fielmente este dever, por mais desagradável que seja. Mas esses casos são relativamente raros, enquanto a falta de falar mal dos outros é uma das mais comuns e indesculpáveis do mundo. Uma vez formado este hábito, é quase impossível erradicá-lo. Uma pessoa que se torna uma fofoqueira compulsiva, recontando todas as calúnias que consegue reunir, está praticamente além da esperança de mudança. Ela, sem o menor remorso, lançará suspeitas sobre a reputação mais ilibada. Nenhum caráter está a salvo de seus ataques traiçoeiros. Ela se torna cega para a própria reputação degradante. Como a fofoqueira e caluniadora do bairro e da cidade. É surpreendente como essas pessoas podem ser inconscientes de sua odiosa falta. Quando ouve falar mal de alguém, está tão acostumada a olhar para os defeitos dos outros e não para os seus próprios, que não pensa em se corrigir, mas olha ao redor para ver a quem, entre seus vizinhos, pode atribuir a culpa. Amém. Tem continuação. Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito nos ensine cada dia mais a fazer as coisas certas na Tua presença. Eu te agradeço. Amém.